E aí, Cássio, eu queria te trazer aqui para o debate, de forma mais rápida, naturalmente, a gente daqui a pouco começa o sorteio, e se a Libertadores é algo ainda raro, né, é algo ainda muito nobre para o futebol do Nordeste, na Sul-Americana a região tem 27 participações e todo o G7 já teve pelo menos uma experiência na competição, né, Cássio? A gente tem aqui na tela os times alinhados pelo número de participações. O Bahia disputou 8 edições, o Vitória esse ano disputará a sua sexta edição, o Sport 5, Fortaleza 3, Ceará 3, Santa e Náutico cada um teve uma experiência na Sul-Americana. Tá? Mas quando a gente percebe o número de jogos, que a gente vê ali o Bahia com 15 em 8 participações, e aí o Fortaleza já é o primeiro empatado com o Bahia, também com 15, e o Ceará com 3 participações tem 12, a gente vê a importância da mudança do regulamento, né? Que foi uma mudança que melhorou demais a atenção, o foco, a questão financeira, o interesse e o peso da Sul-Americana, né? Espelhando ela com a Libertadores, tendo fase de grupo, jogos internacionais já desde a primeira fase, algo muito diferente daquela Sul-Americana que o Sport jogou, Náutico, Santa Cruz e que o próprio Vitória, né, que volta agora para uma Sul-Americana bem diferente. Fred, e olha que já foi até pior, viu? Tava vendo aqui, teve uma época que era um coach brasileiro, meu Deus do céu, 2004, acho que eram 12 brasileiros, assim, era assim um negócio, uma cavalice, e depois foi enxugando até ter a fase nacional, que já era, correspondia aos 16 avos de final, né? Quem passasse da fase nacional disputava as oitavas, já num confronto internacional, mas ainda que muita gente competisse ali, o fato de ter aquela fase nacional acabava tirando um pouco do entendimento do que era o torneio. Assim, eu acho que um erro, naturalmente, a gente tem um Clássico das Multidões esvaziado, que a gente sempre trata como um dos piores momentos da história do Clássico das Multidões, ter tido 6.500 torcedores no jogo e 6.000 torcedores no outro jogo. Assim, os dois jogos na Arena Pernambuco e valendo pela Sul-Americana. E os dois eram da Série A, brigando para não cair naquele momento. Enfim, algo que eu fico achando que hoje, quase 10 anos depois, não teria, mesmo que fosse na Arena Pernambuco, tivesse toda a questão da distância, mas que não seria daquela forma. Até que vem essa mudança de regulamento e ela acontece equiparando com a Libertadores. A semana da Libertadores é basicamente a semana da Sul-Americana. Então você está vivendo aquela exatamente, noite... não é nem basicamente, agora é exatamente. Exatamente. Você está vivendo aquela noite internacional. Sabe aquela semana internacional? Um joga no Brasileiro, agora no Internacional. O Flamengo está jogando, o Palmeiras está jogando, o Inter está jogando, e você também está jogando a mesma coisa, você na Libertadores, na Sul-Americana, mas com a mesma lógica, a mesma questão da fase de grupos. E nesse momento ainda deram uma melhorada, que eu e Mioca, a gente bateu muito na tecla, que foi um acertozinho da gente. A gente, mesmo, é óbvio que não vai demorar aquele regulamento idiota de que só o líder passava passava. né? Aquilo era absurdo, pô. Não, mas o segundo ganha $200 mil. Por que quer saber disso, pô? Assim, era ridículo, geravam muitos jogos sem nenhuma atenção. Como assim, era de uma obviedade, assim, mas aquele tipo de coisa, como era a Sul-Americana, porque se fosse na Libertadores, eu acho que o grito teria sido maior, na Sul-Americana acabou, eu não vi tantas queixas na época, e enfim, durou pouquíssimo, não sei se foi 1 ou 2 edições, mas durou pouquíssimo tempo, e agora, ainda não é o ideal não, mas pelo menos já é assim, o segundo lugar ele passa para o playoff, né, que seria os 16 avos de final, e o líder vai diretamente para as oitavas, né, mas o segundo lugar passa de fase, só vai ter um calendário muito insano no resto do ano, mas passa de fase. E isso melhorou demais o campeonato. Primeiro, o fato de ter grupo, você joga 6 partidas, você tem uma vivência de competição internacional muito maior, e ainda que de repente caia um time brasileiro, você nem pode cair, daqui a pouco os caras vão detalhar melhor, mas ainda que vamos supor que caia, no mínimo tem os 2 estrangeiros ali, mas o lógico é ter 3 estrangeiros, enquanto na Sul-Americana, aquele momento era começar já numa fase nacional. E aquilo ali não era ainda que tivesse um sentido lógico para acontecer daquela forma, mas não era o melhor momento. Eu acho que a Sul-Americana ela melhorou bastante. E, por exemplo, acontecia o quê naquela época, Fred? Se comemorava a classificação da Sul-Americana, mas quando chegava a Sul-Americana, o cara botava o time reserva, o cara desdenhava. E a gente batia, a gente reclamava, isso mesmo não faz o menor sentido, pô. Os caras celebraram a vaga da Sula, na hora que chega a Sula, bota o reserva. Dessa vez, com esse modelo de fase de grupos e da forma como ele está inserido no calendário,
Não tem, isso nem acontece. O cara pode até em algum momento, dependendo de 6 jogos, dependendo da ordem, o cara ali botar um time mais reserva, um time mais, enfim, misto. Mas o cara não tem como fazer o que se fazia antes. O cara, em algum momento, o cara vai jogar pelo menos uns 3 jogos aí com a equipe, com a força principal, porque senão não passa de fase, naturalmente. Né? É isso, tá? Então, como eu falei, a gente aqui tem na tela e fica claro, né, a diferença de número de participações e número de vitórias, né? Tanto que o Fortaleza, com 3 participações, lidera em número de vitórias ao lado do Bahia, né, que tem 8 participações. A gente vai para um segundo slide agora, que é justamente para lembrar um pouquinho das melhores campanhas. Além do vice-campeonato do Fortaleza em 2023, a gente teve outras 5 campanhas, né, do Nordeste que chegaram nas quartas de final. E a gente vai lembrar um pouquinho, tá, de cada uma. Minhoca, ano passado, a gente vai começando da mais recente. Ano passado o Fortaleza entrou na Sul-Americana, né, depois de todo aquele sonho vivido em 2023. E acho que a gente pode até comentar junto essas 2 participações, né, do sonho de 2023, da final perdida no último pênalti, né, que Pedro Augusto teve a bola para bater, para ser campeão, acabou virando um momento de muita tristeza do Fortaleza, aquela derrota para a LDU nos pênaltis no Uruguai. Ano passado vive o novo sonho da Sul-Americana. Tem o Boca na fase de grupos, goleia o Boca no Castelão, avança e de novo, quando enfrenta o Corinthians, acaba fazendo 2 partidas completamente fora da curva, joga muito mal e para nas quartas de final. Foram 2 anos em que o Fortaleza viveu a Sul-Americana como se fosse Libertadores, né, Minhoca? Não teve distinção ali da Sul-Americana de 2023, da Sul-Americana de 2024 para as primeiras experiências na Libertadores. Foi muito intenso o que o Fortaleza viveu nas 2 últimas Sula, né, Minhoca? Sim, eu acho que, principalmente 2023, né, com aquela campanha ali do vice-campeonato, que foi, de fato, assim, o que o torcedor do Fortaleza falou muito, né, no ano passado, né, vamos voltar para buscar pela taça e tal. E quando você consegue ir tão perto assim, né, por um pênalti, não foi campeão, fica esse gosto de tentar em algum momento repetir. E como a gente até tinha debatido, acho que alguns anos atrás, que a Sul-Americana passava a ser um campeonato mais viável. Não que a Libertadores não é viável para o time nordestino, mas a gente sabe que a dificuldade é maior. Então a Sul-Americana ela tem essa condicionante, te proporciona muitas vezes jogos interessantes, porque por mais que em termos de adversários, né, acho que principalmente na primeira fase, dá para notar que os brasileiros, acho que o último que não conseguiu foi o Santos passar de fase, né, até mesmo passando os 2 primeiros, quando começou a adotar esse novo formato. Então, nesse sentido, eu vejo que essa campanha, essas 2 últimas campanhas do Fortaleza, mostra que uma equipe bem organizada, bem estruturada em Fortaleza, nos últimos anos, é a melhor equipe do Nordeste, consegue ir longe. Ano passado acabou fazendo 2 jogos péssimos contra o Corinthians, mas a campanha, né, tanto do ano passado como também, principalmente a de 2023, mostra sim que é possível uma equipe nordestina bem estruturada ir longe e, quem sabe, até levantar uma taça. Perfeito, Minhoca. A gente vai passar mais rápido pelas outras campanhas justamente para tentar chegarmos alinhados com o início do sorteio. Nesse momento, a Conmebol está explicando os potes, explicando as regras. Em 2022, foi muito engraçado, que era um ano em que o Fortaleza estava na Libertadores e o Ceará na Sul-Americana, dominando a Sul-Americana, né, e chegou a ter esse debate dentro do futebol cearense, né, uma grande campanha na Sula, é melhor do que sofrer na Libertadores. O Fortaleza tinha aquela largada, né, muito ruim, depois se recupera, mas o Ceará consegue chegar nas quartas e cai diante do São Paulo, tá? Voltando um pouquinho mais no tempo, em 2020, Pedro Pereira já falou, aquela derrota para o Defensa e Justiça. E olha a imagem aí, 2018, quartas de final, o árbitro ali olhando o VAR na Fonte Nova, 200 mil gols anulados, time reserva no jogo de volta, ganha o jogo de volta, tudo ao contrário, né, Pedro? Esse jogo é terrível, assim, não tem um torcedor do Bahia que não sinta um gosto amargo na boca lá ele, lembrando desse episódio. O juiz que a gente está vendo na tela aí é Fernando Rapalini, argentino, e ele curiosamente apitou a Copa do Mundo de 2022. Aliás, mais curiosamente ainda, ele apitou a Euro
de 2021. Tava tendo um intercâmbio ali, não sei se ainda existe esse intercâmbio, mas na época tinha um intercâmbio ali de juízes da UEFA e da Conmebol, e ele acabou apitando a Euro em 2021, apitou também a Copa do Mundo, mas esse dia aí é de lembranças terríveis para o torcedor do Bahia, e não só esse dia, mas também, acho que até mais ainda, o jogo de volta. É isso, tá? 2017 o Sport andou até as quartas de final, acaba caindo ali pro Júnior Barranquilla, da Colômbia. E aqui eu marquei também, tá? 4 duelos nordestinos. E todos envolveram o Sport aí nessa caminhada, né? Em 2013, que é aquele ano que o Sport foi rebaixado, conseguiu uma vaga, o Sport eliminou o Náutico na Sul-Americana. Em 2014, o Sport foi eliminado pelo Vitória. Em 2015, Sport e Bahia se enfrentaram. É aquele jogo ali, preto e cinza, viu? Preto, laranja e cinza. Não parece Sport e Bahia, mas é Sport e Bahia. O Sport elimina o Bahia. E em 2016, Cássio já citou aqui, com arquibancadas vazias na arena, nos 2 jogos, o Santa Cruz elimina o Sport, tá? Então, dessa forma, a gente chega Essa é a única parte a 2025 legal da fase nacional. É ter existido esses confrontos. É uma pena que aconteceu num cenário onde torcidas, parte da imprensa, enfim, onde quem cobre, onde todo mundo que vive futebol acabou não vendo, Fred, algo que era tão legal e que não vai ser tão fácil de a gente ver novamente, assim, né? Isso. Quem viveu, viveu, né? Por exemplo, esse Bahia Sport que a gente está vendo na tela, aliás, na verdade, os 4 jogos valiam pela mesma fase, porque eu citei porque, enfim, são os 2 maiores vencedores da região, mas assim, esses 4 jogos na tela, eles valeriam hoje, Fred, como se fosse o playoff que existe. O que passar em segundo na Sul-Americana e o que pegar o terceiro da Libertadores, esse confronto playoff, ele tem o mesmo peso que todos esses jogos tiveram. É isso, tá? 2013, né? Aquele ano, Cássio, que o Sport foi rebaixado, você disse, ó, tem uma forma, tem um jeito, tudo aconteceu, o Sport mesmo rebaixado herdou uma vaga, né? A Sul-Americana ainda caiu contra o Náutico, que tinha rebaixado o Sport na última rodada. Senão a gente acaba o programa aqui, tão maluquinho. Exatamente. Mas só dizer tá que é muito seguinte, perto de iniciar o a sorteio. vaga era atrelada à eliminação numa fase prévia da Copa do Brasil. Então, se você tivesse a vaga, mas avançasse muito a Copa do Brasil, você perdia a sua vaga. Aí a turma foi avançando e a fila andava e a fila chegou no Sport. O Bahia também se classificou de forma parecida. Por conta de a eliminação do Ceará, que já são campeão do Nordeste. E esse Bahia Sport aí, sem querer provocar os amigos aí, torcedores do Sport, mas uma das poucas eliminações do Bahia contra o Sport em mata-matas, né? Acho que só teve Na verdade, essa só a segunda. Só teve essa e a Copa Não das poucas, não. Só tem essa e a semifinal de 94. É que a turma dá mais trabalho em pontos corridos. Eu ia comentar também, mas já que é sem provocar, eu vou ficar calado. Não, mas a turma costuma dar, não sei se é, mas costuma dar mais trabalho em pontos corridos. E mata-mata realmente é mais hostil. É isso, então vamos agora. A gente fez realmente uma história acelerada aqui do Nordeste na Sul-Americana. Queria uma análise rápida desse grupo do Vitória, que para mim ficou de ótimo tamanho, né? O Vitória tem o Defensa e Justiça, o Universidade Católica do Equador e o Cerro Largo. Tá, então, irmão, ficou acessível demais pro Vitória. De ótimo tamanho, Defensa né? Tá em sexto lugar no grupo A do Campeonato Argentino. São 2 grupos de 15 cada um, ou seja, ele é sexto de 15. Tem 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O Cerro Largo, que nesse momento está jogando contra, sabe quem? O Cerro normal. Ele é largo e o outro é normal. Um é Cerro Largo, o outro é TT. É sério? Né? E nesse momento está 0-0 no clássico do Cerro, no clássico dos Cerros. Mas o Cerro Largo está em sexto lugar no Campeonato Uruguaio. E aí, uma curiosidade, demais. A gente tem uma chance relativamente grande de ter, por exemplo, Bahia e Vitória jogando numa mesma semana em Buenos Aires, na segunda rodada. Vitória e Bahia vão ter a mesma sequência de jogos, assim, né? Porque os dois são E eu ia até perguntar isso, deixa eu passar, já que vocês entraram nisso, eu estou trazendo aqui para a tela. Essa é uma diferença de acompanhar aqui com a gente. Não só a gente tem o grupo Vitória, como a gente tem a tabela do Vitória e entrecortada dessa tabela os jogos do Vitória na Série A. Tá?
Como o Vitória não tem Copa do Brasil, a gente tem duas datas ali que ficam à esquerda, aqueles traços livres para o Vitória. Então vamos lá. O Vitória, no final de semana da estreia do Brasileiro, pega o Juventude em Caxias do Sul, volta para Salvador e faz sua estreia contra a Universidade Católica do Equador no Barradão, tá? A Conmebol, Minhoca, ela ajusta jogos do Vitória num dia e do Bahia no outro. Pensa nesse desenho Libertadores Sul-Americana, ou tá nem aí, marca e a cidade que se vire? Porque o Bahia tem exatamente a mesma tabela do Vitória, porque eles são posicionados no final do como ano 4. passado teve exatamente isso que você falou, viu? No Rio de Janeiro, lembra? Isso. É porque, assim, geralmente acontece, Fred, assim, não tem problema. O que aconteceu, por exemplo, quando o Ceará e Fortaleza estava na Libertadores e o Ceará na Sul-Americana. Porque aí é usar o mesmo estádio, né? Que aí é o problema. Na Bahia tem um Barradão, tem a Fonte Nova, dá para conciliar. Mas isso não é impeditivo. Eu acho que eles vão tentar recomendação, questão de segurança e tudo mais. Mas se chegar numa última rodada... última rodada não, né? Porque os dois vão jogar como visitante. Mas ali pode ter algum choque. Mas acredito que eles vão tentar fazer datas distintas, né? Tanto para a Vitória quanto para a Bahia, para que não haja no mesmo dia jogos, até por conta da questão também de segurança. Então, eu acho que eles vão tentar fazer isso. Mas quando a Conmebol marca, meu amigo, e aí envolve muito quem tem os direitos. Eu acho que o Vitória, nesse caso, como o SBT é que vai escolher ali, né, os jogos que vai passar a TV aberta, acho que o Vitória não vai ser escolhido. O SBT deve focar em Corinthians, Vasco, talvez Atlético Mineiro ali, como possibilidade. Mas o Vitória deve pegar um jogo de terça, um jogo de quinta, até mesmo de quarta-feira, mas aí a gente só vai saber, aí talvez amanhã deva sair já a tabela detalhada ou até o final da semana. Sim, então a gente vai ter sempre esse choque, sempre. Sempre que o Bahia jogar em casa, o Vitória joga em casa. Sempre que o Vitória joga fora, o Bahia joga fora, porque eles têm o mesmo posicionamento. Eles são do pote 4, eles têm a mesma tabela, tá? Então, vamos lá analisar esses rumos, essas viagens aí do Vitória. Tá? Então, depois da estreia, fica em casa para jogar com o Flamengo. Vai para Buenos Aires. Na volta já para em Belo Horizonte, tá? Depois entra uma sequência de 3 jogos do Brasileiro, então ele faz Fortaleza em casa, viaja novamente para o Rio para enfrentar o Fluminense e volta para Salvador para pegar o Cerro Largo e fica em Salvador para jogar contra o Grêmio, tá? Depois tem uma semana de folga, vai a Fortaleza enfrentar o Ceará, volta para Salvador, iniciando o retorno contra o Defensa e Justiça, fica em Salvador contra o Vasco, sequência boa do Vitória ali, vai enfrentar o Cerro Largo, volta para pegar o Bahia na Fonte Nova, tem uma semana de folga, fica em Salvador de novo, tá? Enfrenta o Santos pelo Brasileiro e aí encerra sua participação no Equador. Até para a viagem também não ficou nada muito complicado para o Vitória não, né? Conseguiu ter sequências ali, permanências, dá para fazer um roteiro bem interessante, sobretudo ali entre a primeira e a segunda rodada, dá para administrar bem. Você joga em casa, a estreia, pega o Flamengo em casa e aí faz numa viagem só Buenos Aires e Belo Horizonte, né? Possivelmente não precisa voltar para Salvador, acaba ficando um encaixe interessante, né? Mas tem umas conexõezinhas aí, viu? Salvador, São Paulo, Buenos Aires, São Paulo, Belo Horizonte. Tem Salvador, Buenos Aires não? Tem Tem direto. Tem, pô. direto. Tem voo direto, pô. Sim, porra. Inclusive, Tem direto? eu Mas comprei diário o voo? Tem que ser assim, porque se não for diário, assim, para São Paulo é diário. Não sei se é diário, mas eu comprei esse voo aí pro dia 9. Eu tô aguardando um sorteio aí pra ver se eu vou mesmo. Aí Não, comprei então, hoje. porque o torcedor Peraí. Tu comprou pro dia 9. Comprei pro dia 9, porque o Bahia tem 50% de chance de jogar ou em Buenos Aires ou em Montevidéu nesse dia aí. Se tiver... Não, você pode pegar brasileiro, pô. Oi? Eu sei, mas aí eu cancelo porque eu comprei hoje. Tem 24 horas de cancelamento. Mas qualquer coisa vê o Vitória. Não agrada não ver o Vitóriazinho, Defensa e Justiça e Vitória. Ia ser legal, mas pra sair daqui, só pra aceitar... Eu tava pensando aqui, esse Bavi da Série A tá com a carinha de time reserva contra time reserva. O desespero aí de classificação de Sula e Libertadores. Pode ser.
Pode Não tem ser. como, não tem como. Faz um acordo aí, assina aí. A turma acorda de jogar com o time reserva e pronto. Ravel, eu tô com mania de chamar Márcio de Ravel. Márcio, traz pra tela, por favor, os superchats que já chegaram até aqui, pra gente não ir enfileirando os superchats no final do programa. Tá? O que já chegou, pode trazer aqui pra tela, por favor. Ricardo Amaral dando uma moral aqui pra gente, não tem como acompanhar em outro lugar. Equipe padrão ouro. A gente agradece, Ricardo, pela sua colaboração, pelas suas palavras. Tem outro superchat? Chegou ou só tem o de Ricardo? Anderson Lima já tá dizendo aí, ó. Grupo D, primeiro jogo, Grêmio 2, grau 0. Anderson deve ser gremista, né? E chegou aqui. Espero que esteja gostando aqui. Eu não sei se ele foi uma Nome de piada lateral com direito zero que tem grau, história viu? no time, né? Não sei se é que ele foi uma piada com 0 grau, não, aí. Ah, deve ser. Volta o superchat. Volta o superchat. É isso. É isso. É a piadinha. Grêmio 2, 0 grau. Falar em 0 grau, hoje tá passando podcast no posto, hein? É verdade. Tá passando lá. Até disso, meu irmão. Cara, que loucura. Tá passando, tá passando. Um abraço aí pra turma. Ô, E- Fred, ainda só um Assim, detalhe. é de forma literal isso, né? Só pra... É literal, é literal, literal. Tá passando mesmo. Que Só um onda. detalhe que a gente passou mais rápido assim nessa análise, que o grupo de fato foi bom pro Vitória. Eu só não acho que é tão, assim, eu acho que entre os dois, sim, mas eu acho que há uma disputa ali com a Católica do Equador. Tem que ver muito esses confrontos, porque o Defensa e Justiça eu acho que ele tem um pouquinho de vantagem aí, comparado. Experiência muito mais. Exato. Tem um lastro maior, viveu momentos recentes de fases adiantadas. No próprio ano do Fortaleza, ele bateu semifinal, por exemplo. Ele poderia ter Esse feito a time já final. foi contra o campeão, Fortaleza. pô. Só assim, ele tá falando de um time que já ganhou esse torneio Já foi aí. campeão, Bateu o 2020. Palmeiras na Na Recopa de Supercopa. 21. Na Recopa, isso. Então, assim, é um clube que eu Detalhe, acho ganhou a favorito. Recopa perdendo em casa, tá? Perdeu em casa e foi ganhar em Brasília, se eu não me engano. O segundo jogo acho que foi em Brasília. E tem um detalhe também que é importante, o seguinte, que é, se você terminar em segundo, aí vai vir um terceiro de Libertadores que a gente vai ver que daqui a pouco Não, os vou times botar de dois Libertadores jogos a aí mais já no começa a vir calendário. um Cerro Ia ter- Porteño, um timezinho enjoado. E além de Minhoca, dos 2 jogos a mais no calendário. É realmente 2 jogos a mais, porque é uma fase extra que não tem na Libertadores e que pro líder da Sul-Americana não existe. Então, assim, é realmente excluir meio de semana durante o brasileiro, basicamente. E detalhe que o Edinaldo Rodrigues, né? Ele com toda a sua qualidade de organizar campeonatos, ele marcou esses 2 jogos, 2 rodadas da Série A chocando com os playoffs da Sul. Ou seja, se tiver brasileiro, vai ter que adiar para jogar em data FIFA. Então, Aí se tirar disso, vai jogar com o quê? Com a Copa do Nordeste. Ai, meu Deus do céu, será? enfim, já saiba desse detalhe. Rapaz, vão dividir esse título da Copa do Nordeste, é Fred. Assina, tu assina, bicho. Essa Copa do Nordeste é tema para daqui a pouco. Quero saber como é que vai sobre- terminar, meu irmão. Essa vai ser temporada europeia, Copa do Nordeste 25-26. Sobre a Universidade Católica de Quito, 2.800 metros de altitude, tá? Então não é daquelas piores, mas já incomoda. Podia ser pior, né? Potosí, a altitude é gigantesca. Potosí seria Mas terrível. ruim. Isso, não. O grupo 1, eu vou até voltar a tela aqui. O Vitória tinha risco de cair no grupo A, B ou C. Pode ter certeza que foi disparado o melhor pro Vitória. Porque no grupo 1 teria o Independiente e o Potosí, a mais de 4.000 metros de altitude. E o grupo C tinha América de Cali e Huracan. Então, assim, a briga pela vaga seria muito, muito brutal com esses 2 times, tá? Agora a gente está trazendo a Universidade Católica do Equador como principal adversário do Vitória, né? Digamos que o Defensa e Justiça Vai ter um altitude seria como o primeiro, campo. mas o Vitória até briga pelo primeiro também, convenhamos. O futebol brasileiro hoje é acima do futebol argentino nesse ponto, nesse estágio. Veja, E o eu acho que Vitória ser superior ao briga pelo Defensa e primeiro Justiça. lugar. Fred, veja. O Vitória briga pelo primeiro lugar. Mas, por experiência internacional, a gente só estava dizendo assim. Experiência internacional incomparável. Que o Defensa tem mais capacidade de liderar esse grupo. Agora, tecnicamente, assim, tendo o que se tem até aqui, considerando as campanhas, a campanha nacional de um, o resultado que o outro fez, eu acho que o Vitória briga para ser o primeiro. Porém,
entendendo a experiência internacional que o Defensa tem, o Vitória vai para essa segunda colocação, para esse segundo lugar, e nesse segundo lugar aí o concorrente é a Universidade Católica, que vai ter 3 mandos na altitude. E aí pode ser chato fazer os pontinhos lá e... O Cerro Largo... Márcio, joga na tela Márcio, joga na tela ao vivo, direto do posto em Salvador. Já mandei a imagem, tá? Transmissão ao vivo. Rodrigo tem que ir nesse posto, viu? Levem Rodrigo no posto. Pode ser amanhã. No posto de Pedro Guerra, porque é importante. Né? Esse Inclusive, é um dos... Inclusive, conheci Exatamente. Pedro Guerra na saída da Ponte Nova dia desses. Que massa. Assim que tiver aí em mãos, pode jogar na tela, tá, Márcio? Já mandei para você aí a imagem do posto. Tá? Então, Minhoca, nesse momento a Conmebol segue o roteiro de discursos, né? Naquele tempo que tem entre a Sul-Americana E o discurso e a contra o Libertadores. racismo, né? Principalmente depois do caso Luigi, lá, o jogador do Palmeiras, sub-20. E que a gente sabe que é o discurso, né? Na prática não tem uma medida muito efetiva, mas olha aí a imagem aí. A imagem aí, ó, ao vivo lá do posto em Salvador. onda. Tá? Grande abraço para Pedro. Fica em que bairro, Pedrão? Lá Você no que posto. já conhece aí. Fica no Hurto. Perguntei a ele justamente nesse dia que eu encontrei ele na Ponte Nova ali. É ali Vou dar uma na moral um saída dia ali. desse aí. Sem ser, passa aquele do Cidade Jardim, aí depois tem aquele ali já na saída pra ACM. Ah, beleza. Dá uma moral. Então vamos seguir em frente. Acho que a gente já trouxe aqui, né, as avaliações de um bom sorteio que o Vitória teve. Será o ano de mais E dessa jogos da forma a história gente do Vitória, viu, vira Fred? aqui. Certamente. Certamente. Não, só Tu com a já fase tem de esse grupos, número fechado? só com a fase de grupo já vai ser a maior quantidade de jogos internacionais do Vitória. O recorde era 4 partidas. Internacionais, né? Não, mesmo internacionais oficiais. Não vão ser 6? Não, sim, porque você falou o maior número de jogos, eu pensei que o número de jogos absoluto na temporada. Não, internacionais. Só com essa fase de grupos. O Vitória nunca teve um calendário tão internacional quanto esse agora, não. Perfeito, porque sempre que o Vitória jogou Sul-Americana foi aquela Sul-Americana de mata-mata, né? E o Vitória nunca fez uma campanha muito longa, né? Nunca chegou nas quartas, o máximo parou nas oitavas.